Shalom, 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 a paz e a graça, meus irmãos. Aqui Pastor Ilmar, de Lajinha, Minas Gerais, do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que atrás da logomarca Família Sattler. Estamos aqui desde 1992, esse ano estamos fazendo 30 anos que estamos disseminando a cultura bíblica aqui na região. Nosso seminário de Bereshit, Faculdade Bereshit, foi fundado em 1992. E de lá para cá temos estudado as Sagradas Escrituras. Claramente mais Bíblia também. Temos vários cursos, e entre esses cursos, o curso básico de teologia. Mas tem intermediário, tem bacharel, tem curso de mestrado, doutorado, etc. E nós estamos então gravando essas aulas aqui. Hoje nós estamos no curso de Introdução Bíblica 5. Vamos estudar os Evangelhos e os Atos dos Apóstolos. Essa matéria é do curso básico de teologia. Então vamos iniciando nossos trabalhos. Nós estamos localizados aqui no sul, Capixaba, e na zona da Mata Mineira. Vamos iniciando falando por que 4 evangelhos. Porque não foram 3 só, 2 ou 1. Cada evangelho foi direcionado para uma nação com conteúdo específico. Então você acha, por exemplo, o evangelho de Mateus, escrito para os judeus. Então ele apresenta Jesus como rei. Então todo o foco dele, a genealogia dele, não começa com Adão, já começa com Abraão, Davi. Depois você tem o evangelho de Marcos. Esse evangelho de Marcos já é Jesus como servo. Então como servo, o animal simbolizado é o boi. Então é um evangelho rápido, evangelho curto, não é isso? Depois nós temos Mateus, Marcos, Lucas. O evangelho de Lucas já é o evangelho para os gregos, né? O grego é um povo clássico, um povo que quer saber das coisas. Então, quem escreveu é um médico culto, um médico gabaritado, é uma pessoa que tem muito estudo. É o evangelho que vai tratar do ponto de vista de Jesus como filho do homem. Então, nós temos Jesus como filho do homem. O evangelho de João, que é o último evangelho, nós encontraremos Jesus já como filho de Deus. João também é apóstolo, né? Mateus é apóstolo. Lucas e Marcos não são apóstolos. O evangelho de Marcos é chamado de evangelho de Pedro, que foi ditado por Pedro para Marcos. João Marcos, que era filho daquela viúva de Jerusalém, que é mencionada na Bíblia aí, onde se reuniram depois da morte de Jesus. E esse João Marcos foi um daqueles que trabalharam com Paulo no ministério dele, na primeira viagem missionária, e depois também chegou a trabalhar com Pedro. Quando Pedro está lá no final da sua história, ele faz menção a isso, a Marcos. Então nós temos esses 4 evangelhos com 4 focos. Se a gente pegar uma revelação aí de Cantar de Salomão, pegar a liteira de Salomão, ela tem 4 varais ou varões que carrega a cadeirinha, né? É uma cadeirinha aqui com 4 varões. Então nós vamos encontrar Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 focos que apresentam Jesus de 4 maneiras diferentes. Isso quer dizer o seguinte: João escreveu para a igreja, escreveu para as alturas, é a águia, né? A visão da águia. Mateus escreveu para os judeus, então o foco dele vai ficar sempre citando, parecer cumprir essa palavra, então ele vai citar muito aquilo ali. Marcos escreveu para o romano, então é um evangelho rápido. Romano é militar, romano é rápido, é efetivo, é enérgico, né? E Lucas escreveu para os gregos, então vai citar, o grego é um povo sábio, um povo de cultura, um povo de filosofia, um povo que quer saber das coisas, então ele vai detalhar muito mais o assunto e vai trabalhar de maneira bastante profunda, vai ser um evangelho clássico. Então nós temos uma visão para os hebreus, Jesus é o rei, né? O leão, os 4 seres viventes. No evangelho de Marcos, Jesus é o boi, é o bezerro, é o servo, veio para servir e não ser servido. No livro de Lucas nós vamos encontrar o evangelho para o filho do homem, para os gregos. E no livro de João, a visão, o animal é a águia. Nós vamos encontrar então o evangelho que é direcionado para os gentios, nem é romano, nem é judeu, nem é grego, são os gentios. Hoje seria a igreja, né? Então a visão para a igreja, como a igreja enxerga isso. E nós vamos encontrar então, nesses 4 evangelhos, com variados números de capítulos, o foco daquilo que o autor escreve. Então o primeiro autor, Mateus. Mateus, quem era Mateus? Mateus era um coletor de impostos, era um publicano. Publicano era o quê? Era aquelas pessoas que arrendavam os impostos de Roma, né? Roma dominava Jerusalém, dominava a Palestina desde o ano 63 a.C. Depois veio Herodes, depois veio os filhos de Herodes, vieram os procuradores romanos,
Depois temos a Guerra Judaica e a destruição de Jerusalém no ano 70. E depois, finalmente, a destruição no ano 132, chamada Hélia Capitolina, quando Adriana arrasa de vez. Então, nós vamos encontrar aí esse autor escrevendo de acordo com o seu foco, a sua formação, com a sua visão dentro daquela proposta que ele tem. Marcos é aquele jovem que estava lá no jardim, que diz que tinha um jovem envolto no lençol, que os romanos, os guardas, pegaram o lençol e ele escapou nu. Lucas é um médico amado, encontramos citações dele em Atos dos Apóstolos, e ele diz que escreveu esse evangelho porque tinha muita coisa correndo, muitas ideias vigentes na Palestina naquele tempo, então ele ordenou as coisas de maneira bem metódica. Lucas era um técnico, era um grego, né? Era médico, e depois ele escreveu também a continuação do evangelho de Lucas, escreveu Atos dos Apóstolos, que nós estudaremos também aqui nessa aula de introdução bíblica 5. E o evangelho de João, João é irmão de Tiago, né? Tiago e João são filhos de Zebedeu. Nós temos este João aí, e temos o Tiago, que é filho de Zebedeu, e tem o Tiago, que é irmão de Jesus. Esse Tiago, filho de Zebedeu, vai ser um dos primeiros que vão ser mortos, decapitados por Herodes Agripa. Já é neto de Herodes o Grande, que morreu no ano 4 a.C., né? Por isso o calendário tem uma diferença aí de alguns anos. Então essa primeira aula é essa aula introdutória, que vai nos mostrar essa visão aí do evangelho chamado sinótico. Quais são os evangelhos sinóticos? A palavra sinótico vem de duas palavras gregas, sim, óptico, a mesma visão junta, visão idêntica. Então nós vamos encontrar o evangelho sinótico somente os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas. Primeiro escreveu Mateus, depois o Marcos, quando Marcos, que é o evangelho de Pedro, a visão de Pedro do evangelho, e o Lucas, então, descreveu depois dos dois. Ele tanto pega dados, ele tanto bebe em Mateus como bebe em Marcos. E já João escreve o evangelho mais de 50 anos, né? Depois que Jesus morreu. Jesus teria morrido no ano 30, mais ou menos, então já está no ano 90. Mais de 60 anos depois, João escreve o último evangelho, o evangelho de João, junto com as suas epístolas e junto com o Apocalipse. Então é isso aí, vamos ficando por aqui. Fica na paz, tchau, tchau.